aqui, Senhor. Aleluia. Receba a nossa adoração, meu Pai, a nossa gratidão, meu Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Já me precavi. Glória a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus. Vamos orar. Eu quero fazer um pouquinho as palavras do Washington. Não é? Estar vendo como Deus cuida de nós, né? Amém. Há pouco tempo nós ficamos, né, Deus, conforme Deus mesmo, o propósito de Deus. Eu entendo que todo agir vem de Deus, quer dizer que não temos que ser negligentes, não é isso? Mas, né, pouco tempo nós estávamos praticamente sem instrumentista, sem nada, né? E Deus foi capacitando, levantando essa galera, o Ronald, joguei na fogueira aí. Dado momento, está até aprendendo a tocar, né? Está até aprendendo. Mas, né, eu exaltar nesse momento é a graça de Deus, né? Também a dedicação. Eu quero orar abençoando a vida de vocês, a vida da igreja. Que Deus continue a abençoá-los, né? Amém. A gente vai perder o violino, o violinista. O Anthony, daqui a pouco ele retorna ali para um lugar muito longe chamado França. Mas tem brilhantado bastante através do violino. Enfim, toda a equipe. Esse homem aí, né, mascarado, né? Ele põe lá, tá certo, não? É isso. O negócio é esse, cada um, né? Mas que vê o Somar, o Alec não, Elias, eu brinco com ele com o Alex, acaba ficando Alex na mente. Elias, né? Tava aí quieto. Mas toda a equipa, né? Toda a equipa de louvor da igreja. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A própria igreja, que Deus abençoe em nome de Jesus. A gente tem que olhar e ver a graça de Deus. Ainda que nós sejamos falhos e teimosos, né? Ovelhas teimosas muitas vezes, mas não podemos também ver que Deus está agindo. Nós temos pressas, mas Deus tem o controle de tudo, amém? Amém. Então pedir a Deus orar. Nós temos orado para a visitação do Espírito Santo sobre a igreja, nossas famílias e sobre toda a equipa, é a nossa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus pela graça do Senhor em nossas vidas, pelos cuidados do Senhor, e temos orado pedindo a Ti uma visitação, Senhor. Nós queremos ver, espiritualmente falando, ó Deus, o chão tremer, mas não é tremer por tremer, não é isso, é no sentido da Tua presença. Aleluia. Provocar abalos em nosso homem interior, Senhor, em direção à contrição, em direção ao quebrantamento, em direção, Senhor, a um coração totalmente, como diz Davi, já até citei, contrito, ó Deus, diante de Ti. Senhor, visita a Tua igreja como um corpo, mas desperta, Senhor, o Teu povo, desperta esse espírito, Senhor, que busca o Senhor, que coloca o Senhor em primeiro lugar. E na realidade, ó Deus amado, quando isto é feito, o Senhor pode operar suas grandes obras, e o Senhor quer operar suas grandes obras, que tem muito a ver, Senhor, com salvação, com cura, com libertação. Obrigado por este corpo. Peço também, Senhor, uma visita às nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos lares. Ó Deus, eu creio que é tempo de clamar, é tempo de se pôr, ó Deus, seja na torre de vigia, seja no quarto de oração, enfim, se colocar em brecha, como diz, Deus, o profeta, ó Pai amado, Ezequiel, quando ele fala sobre o clamor de Deus, em procurar pessoas para se colocar na brecha. Enfim, Senhor, todos eles falam de intercessores, os quais Deus procurava para, Pai, se não eliminar o juízo, mas certamente, Senhor, operar de maneira a evitar as profundas consequências que viriam através, Senhor, do Teu julgamento. Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa levantar Teu povo, Tua igreja, e eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor está a realizar os Teus propósitos. Aleluia. Senhor, a Tua palavra diz que no Senhor somos mais do que vencedores.
que todas as barreiras do inimigo, que tudo aquilo que luta, Senhor, às vezes até de forma velada, para colocar como que cadeias nas pernas ou limitar o andar, ó Deus, seja eliminado, quebrado em nome de Cristo Jesus. Que a tua igreja seja abençoada, como um corpo, ó Deus, geral, mas também, como eu tenho pedido, abençoa esta igreja local. Deus, derrama teu Espírito neste lugar. Em nome de Jesus, queremos ser leves para voar como águias. Voar, ó Deus, na questão do Espírito, Senhor. Queremos, Senhor, sentir a tua presença, a leveza e fazer cada vez mais a tua obra com dedicação. Que em nome de Jesus as muralhas caiam por terra. Em nome de Jesus. E eu não conheço outro caminho a não ser da oração, do quebrantamento, do Senhor, de se consagrar a si mesmo, porque a tua mão se move, a tua mão não está encolhida. O Senhor é um Deus que está a agir para cumprir os propósitos da tua vontade, pois ninguém pode resistir à tua vontade, ó Deus. E a tua vontade será feita, mas tu procura homens e mulheres, pessoas, corpo, igreja, Senhor, que sejam instrumentos em tuas mãos, porque o poder vem de ti, a glória é tua, pois disseste, sem mim nada, absolutamente nada poderíamos fazer, mas tu procura pessoas que se coloquem na brecha, ó Deus, e o Senhor move as águas. Então que o Senhor abençoe esta igreja. Obrigado por toda a equipe, seja de louvor, seja da escola bíblica, por todos os trabalhadores. Muito obrigado, ó Deus, e que o Senhor os abençoe, os fortaleça, para continuarmos firmes, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Podem sentar, amados. Essa cadeira é sua. Só não pode levar para casa, né? Glória a Deus, né? Essa casa é sua, né? Nós consagramos ela, né? Você, eu ainda estou me adaptando a esses novos termos dos louvores quanto ao Senhor, né? Fica tão íntimo, mas entendemos que tem que ver com tu, enfim, com intimidade mesmo. Louvado seja Deus, intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus. Amados, nós temos, né, sempre reforçando, às terças-feiras, tem um grupo aqui vinha orar, interceder. Não é? Alguns fazem um jejum até meio-dia. Eu e Jane, toda terça fazemos esse jejum. Um momento tão gostoso para nós, né? Nos abrimos mão do pequeno almoço, mas depois vem um grande almoço. Mas é um momento, né, de leitura, de oração, de buscar a Deus em prol da obra. Tem sido bênção. E às terças-feiras a gente fica aqui numa roda intercedendo. Se alguém desejar interceder conosco e tal, a gente está aí, tá bom? Tudo é como assim, a gente faz assim do quarta ou domingo, mas estamos aí intercedendo. Deus abençoe. Quarta-feira, o Paulo, né? É o culto em que ele, meio de semana, é responsável. Sempre tem uma palavra abençoada, com muito contexto histórico, de ações do Espírito Santo ao longo da história e qual ele deseja ver que isso aconteça também na nossa história, né? Mas dizem que o último que morre é a esperança, né? Então, no nosso caso, é fé de que Deus... Na verdade, irmãos, como o mundo vai, eu creio que Deus, mais cedo ou mais tarde, fará uma visitação. Fará uma visitação para, né? Mas seja como for, Deus não está de braços cruzados. Então, às quartas-feiras, o Paulo está aí, pregando, sempre bem contextualizado, com alguns movimentos da história de avivamento, mas tudo atrelado e amarrado ao texto bíblico, sempre benção no nome de Jesus. Domingo de manhã, nesse desafio de 2 cultos, e tem que migrar de um culto para o outro, ou seja, de uma mensagem para outra, né? E, como os irmãos sabem, um dia eu posso até repetir a mensagem, mas enquanto Deus me der bala na agulha, nós sempre teria uma palavra nova para segundo culto em nome de Jesus.
Enquanto isso, irmãos, continuamos o desafio da fidelidade ao Senhor. Como os irmãos bem sabem, Deus fala sobre honrar aqueles que honram, suprir cada uma das nossas necessidades, e precisamos concordar com a palavra de Deus. Concordar com a palavra não é quando tudo está favorável. Isso é muito bom e muito fácil. Mas é afirmar a palavra sobre cada situação, porque ela é verdadeira. Eu falei um pouco esta manhã. Ela é verdadeira. Quando ela diz que Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades, então, ainda que estejamos a passar bens contrários, devemos concordar com a palavra. Porque a palavra é verdadeira. Então, e quando a gente concorda com ela, não quer dizer que não esteja tudo bem, quer dizer que a palavra não pode falhar e não vai falhar, mas você precisa, nessa atitude de fé, de concordância, tem um livro até que eu já li há muito tempo e estou relendo esse livro, chamado A Poder sobre as Palavras, de Don Grosset. É um homem que aprendeu o poder de concordar com a palavra, e esse livro é muito edificante, porque a gente, ele não fala para negar os fatos. Ele diz para colocar a palavra, concordar com ela, Porque ele diz, se a Bíblia diz que você é mais que vencedor, não está dizendo que você não experimentará adversidade, mas que você tem que concordar com a palavra. Se está em Cristo, você vai vencer, você é mais que vencedor. Claro que ele abre o leque de uma forma muito maravilhosa, até de uma experiência que ele conta da esposa dele. Depois de uma situação muito difícil com a filha de nascimento, e Deus deu vitória. Mas a esposa ficou depois com febre reumática, eu acho que é isso. E ela leva alguns problemas, e um deles é a morte, Muitas vezes, e a esposa conviveu por muito tempo com essa... Não levantava da cama por causa dessa febre, essa fraqueza e tal. É o testemunho que ele conta, quando ele começou a descobrir isso. É um autor muito antigo, já muito antigo, não é alguém novo. Mas ele diz que um dia, ele lendo com ela o Salmo 27, ele fala que nesse Salmo um versículo saltou aos olhos, onde ele fala que o Senhor ele era a fortaleza dele, o Senhor é a fortaleza, e aquilo saltou. E a partir dali a esposa começou a repetir: Senhor, Tu és minha fortaleza, Tu és a minha fortaleza. Se Tu és minha fortaleza, eu posso sair daqui, posso levantar. E ela se esforçou e levantou. E a partir dali ela começou a falar: Senhor, eu estou fraco, mas Tu és minha fortaleza, o Senhor me cura, o Senhor me sara, o Senhor é o meu Deus. E a cada dia ela foi sendo curada até que os médicos que acompanhavam ficaram admirados como que ela conseguiu. E foi Deus que a fortaleceu, porque ela concordou com a palavra, porque na vida dela estava fraca. O testemunho dele, claro que isso aí não é uma coisa que... Não é algo com receita, mas é algo também que teve comunhão, com fé. Eu só sei que ela foi totalmente curada, e a partir dali ele começou a ver que há poder nas palavras, não no que eu falo, mas em concordar com o que a palavra diz. É o que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que diz: não, mas isso vai me destruir. Mas vai destruir como? Só se Deus quiser. Porque às vezes nós não temos força, mas Deus tem para nos dar e nos capacitar. Então é nesse contexto concordar com a palavra. Não é pensamento positivo, não é nada disso. Claro que eu falei o resumo dos resumos, Mas temos que crer em Deus. Temos que concordar com a palavra diz. Se Ele diz que Ele honra os justos que o honram, se Ele diz que os que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará, Ele não está a dizer aí que você nunca terá falta de nada. Ele diz que não faltará, muitas vezes na cidade que você precisa, Deus há de suprir aquilo que nós precisamos. Então, precisamos exercitar a fé, a confiança em Deus, e deixar Deus cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Portanto, amados, com esse espírito de confiança, de fé, se você precisa do envelope, a nossa irmã Fabiana vai chegar a você, não é para a gente honrar a Deus. Se não, eu quero convidar você a segurar em tuas mãos tua oferta, ou se tiver o seu dízimo pronto, seja qual for,
Vamos orar, amados, pela vida financeira. E fique de pé, né? É um hábito da igreja orar por esse momento numa posição de pé. Segura em tuas mãos o nome de Jesus, tua fidelidade, seja ela qual for, confie no Senhor. Deus é fiel. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos, Senhor, exercitar a fé e temos feito isso a cada dia, a cada manhã, a cada pregação, porque cremos no Deus onipotente. Senhor, quero abençoar em nome de Jesus a vida financeira da igreja. Quero colocar diante de Ti, Senhor, a fonte de renda de cada pessoa. A Tua palavra diz que aqueles que Te honram serão honrados pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que o Senhor leva ao altar o fruto da sua fidelidade, ó Deus, o Senhor diz, por vossa causa repreenderei o devorador. O devorador, Senhor, não é algo, não se sai com oração apenas, mas com fidelidade, porque o Senhor toma para si essa questão de o Senhor mesmo repreender, ó Deus. Então, que no nome de Jesus, mediante a fidelidade de tua igreja, teu povo, que devorador seja repreendido, ó Deus. Que o Senhor abençoe a fonte de renda, a saúde de cada pessoa, e abençoe, portanto, cada dizimista, cada oferta e cada ofertante, Senhor. Nós te agradecemos pela vida financeira do teu povo e da tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, podem sentar e podem passar a salva, Fabiane, por favor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero trabalhar mais esta manhã com Isaías 60. Glória a Deus. Metade, se não mais da metade da igreja, né? Ela permanece. Obrigado aos irmãos que repetem, para louvar, para adorar, para servir ao Senhor. Que Deus recompense a sua igreja. Só o versículo 1 que diz, levanta-te, a que diz refulja, né? Ou resplandece. Porque vem ou chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Pai, no nome de Jesus, fala conosco agora, Pai, na ministração da Tua palavra. Ajuda-me, ó Deus, e abençoe a Tua igreja. A maioria já ouviu o estudo, a explanação do versículo 4, Salmo 23, mas certamente o Espírito não está limitado. Dá-nos graça agora nesta mensagem e a igreja também, em nome de Jesus. Amém. Levanta-te e resplandece. Né? Esse versículo chamou minha atenção esses dias. E a partir dele eu comecei a pensar o quanto ele é importante para os dias atuais, o quanto a palavra de Deus ela é atual a cada época, a cada período, enfim, ela é nova, né? Nós estamos, se pensarmos a partir do Novo Testamento, há 2000 anos, né? Um pouco mais do advento de Cristo entre nós, do registro do Novo Testamento, daquilo que ele fez, ou pelo menos é um resumo, né, de tudo que Jesus operou, as cartas paulinas, petrinas e por aí afora. E como a Bíblia fala, né, como se fosse agora. É um livro sempre atual, é a palavra de Deus. Porque fala o homem, né? Toca o coração do homem quanto às suas necessidades e pecado que não é pecado, então sempre será atual. E eu penso que esse versículo é tão importante para os dias atuais. Os dias que estamos certamente a viver. Ele traz algumas lições, eu quero
tratar algumas lições desse versículo conosco, para nós aqui. Nos dias dos profetas Isaías, o momento era muito difícil para o seu povo, porque estava a sofrer a invasão de Jerusalém pelos assírios. Senaqueribe, que era o rei, um dos reis, da época de Isaías, que invadiu Jerusalém, havia invadido Judá e conquistado grandes e fortes cidades de Judá. Mas ele resolveu invadir e conquistar Jerusalém. Ele queria arrasar com Jerusalém. A gente vê lá ele mandando o seu, digamos assim, o seu general, alguém responsável para proclamar a rendição e humilhar os israelitas e oferecer algumas coisas que se rendessem, como levá-los com a terra boa, cavalos, se alguém pudesse de fato montá-los, enfim. É uma situação de Rabsaque que ele envia, que era um general dele, alguém lá comandado por ele, para propor rendição. Ezequias, que era o rei, resolveu resistir e confiar no Senhor. E então surge o rei Ezequias, mas também o profeta Isaías foi de grande importância para este momento, pois Ezequias, com a sua fé no Senhor, mas ele contou com a postura de Isaías, que se levantou para também interceder, para exortar o rei a permanecer firmes. E nós sabemos o resultado, que Deus deu um grande livramento de Israel e permitindo, evitando que Jerusalém caísse às mãos dos assírios. Sabemos que anos depois Judá veio a finalmente cair sobre outras nações, a Babilônia, e ela foi levada em exílio. Mas diante disso tudo, Isaías sempre teve uma promessa, uma palavra, de que apesar de que o exílio era inevitável pela desobediência do povo, Deus também prometeu restaurar ou trazer de volta um grupo remanescente, restaurar as cidades, restaurar a nação, a sua identidade, a sua questão nacional, a identidade. Enfim, Deus prometeu que isto iria acontecer, de que Deus restauraria os cristãos, os judeus, esses remanescentes. Portanto, é neste contexto de esperança que Isaías clama profeticamente para que o povo se levante e resplandeça, e também ele nos chama para os dias atuais. Todos nós, do mundo como um todo, vivemos os efeitos desta pandemia, e a igreja, eu penso que tem um papel muito importante. Não é resolver os problemas sociais do mundo, ainda que lhe cabe alguma porcentagem neste papel, mas não é isso. Mas é mostrar, levantar, porque a igreja ainda é um instrumento de esperança para o mundo que vive em trevas. A igreja ainda é aquela que clama a Deus, aquela que tem um papel de resplandecer, aquela que tem um papel de elevar sua fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus que quer usar a nossa vida como instrumentos, como testemunhos, porque todos os deuses têm falhado. O Deus da economia tem falhado, o Deus que diz que vai trazer paz e segurança tem falhado, os deuses de ouro e de prata, os deuses das nações, os deuses que muitas vezes o homem se faz seu próprio Deus, esses deuses têm falhado em trazer paz, segurança, enfim, às pessoas de fato. Então, Isaías chama seu povo a levantar-se, a resplandecer, ou seja, olhar para essa esperança e não abrir mão daquilo que Deus havia prometido.
Obviamente, esse texto, alguns que conhecem a Bíblia já ouviram falar que ele aponta para a época de Jesus, para a época da igreja. Amém. Mas toda profecia, ela fala para o seu momento, ela fala para o futuro, e muitas vezes ela fala também em relação ao passado, de algumas coisas que aconteceram. A profecia tem esse contexto. Falar de Deus é atual. Foi atual para Isaías, mas é atual para nós hoje. É atual para a igreja, porque muitos cristãos estão a perder sua fé e confiança em Deus. Muitos cristãos estão a desistir, desanimados. E eu fico agora a pensar, né, e outros ficam também, quanto àquelas igrejas que sempre tocavam com o dinheiro como ponto a ser o principal a ser buscado, e muitos que buscavam, que creram nessa prosperidade bíblica, né, de formas associadas de honrar a Deus e ficar em primeiro lugar, hoje estão a atravessar vales, porque todos estão no mesmo barco. Qual é a situação dessas pessoas? É descrer de Deus. É apostatar da fé. Mas eu nem acho que apostatam da fé. Por quê? Porque não havia fé verdadeira. A fé bíblica não é essa fé nas coisas, nos bens, no ter, no obter e outros slogans mais de só vitória. Então uma pessoa que vivia para esse princípio e abandona a igreja, não apostatou da fé, porque nunca teve fé, de fato, a fé bíblica, a fé que crê no Deus do impossível, a fé que permanece, que crê na soberania desse Deus que comanda todas as coisas, porque a fé, muitas vezes, ela é usada não para vencer uma situação, para permanecer firme e passar por aquela situação. A fé nem sempre vai mudar o contexto, a princípio, mas vai nos capacitar a passar, a chegar do outro lado. Aí eu pergunto, quem vivia na prosperidade só buscando isso, como é que está agora? Porque com raríssimas exceções, só se ouve de quebradeira, de falência, de dispensa e tantas coisas. O povo estava em exílio. Mas havia uma esperança. O que nos pode nos sustentar da esperança são promessas de Deus. Então Isaías, no seu tempo, olha e diz: levanta-te e resplandece. Por quê? Porque não era hora de estar abatido, desanimado. Não é hora de estar curvado diante das circunstâncias, de perder a confiança em Deus. E eu quero trabalhar então esses pontos nas nossas vidas. Os cristãos precisam se levantar e resplandecer com a fé viva, num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que tem o controle de todas as coisas. Então vamos trabalhar com esse versículo 4 pontos importantes. Primeiro, ele diz: levanta-te, até aí. E a pergunta que eu faço é: como levantar-se? Como se posicionar com firmeza diante da certeza ou de tantas incertezas, mas se posicionar diante de Deus, diante daquele que é poderoso para dar todos os recursos para nos fazer passar por esses momentos, por esses vales. Como? Diante de tanta incerteza, como eu posso posicionar com certezas? Não em relação ao mundo, mas de que Deus cumpre a sua palavra. Se você andar comigo na Bíblia, vamos a Atos no capítulo 14. Em Atos capítulo 14. A gente chega a 2 versículos, do 8 ao 10, ou seja, 8, 9 e 10. Nesse caso, contando com 8, 3. Diz assim, no versículo 8: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Irmãos, o texto é fantástico. Nunca esse homem tinha andado. Ele ouvira Paulo falar
Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Glória a Deus, glória a Deus. Nunca tinha andado. Paulo estava a pregar. Eu imagino que Paulo estivesse a falar nesse contexto de cura, ou das manifestações de cura, mediante o poder de Deus. Pessoas tinham sido fortalecidas, curadas, citadas pelo nome de Jesus. Obviamente não se abre isso tudo a salvação, pois o principal era o reino de Deus, salvação. Esse homem, ao ouvir aquela palavra de Paulo, ele começou a perceber que ele não precisava continuar como estava. Ele começou a crer que Jesus poderia levantá-lo, que Jesus poderia curá-lo. Paulo olhou para esse homem de Listra e ele percebe que ele tinha a fé, ele discerne que é uma fé capaz dele obedecer à palavra de Paulo. Porque há muitas pessoas que têm muita fé, mas estão sentadas. Você fala, vá, mas ela não vai. Acredita, honra, toma essa atitude, busque. Mas ela diz, mas eu creio, mas ela não vai. Porque a questão era que Paulo ia dar uma ordem. Ele tinha que praticar uma ação. Quando Paulo percebe, vê nele a fé suficiente para ser curado, a obedecer a palavra de Deus, ou de Paulo, queria falar no nome de Jesus, certamente. Não está aqui no nome de Jesus, mas era o nome de Jesus, é claro, porque era isso que ele pregava. Ele disse em alta voz, levante-se, fique em pé. E esse homem se coloca de pé. Portanto, irmãos, já chegou, talvez há muito tempo, a época, o período, o tempo, em que precisamos de uma fé que vá crer na palavra de Deus de uma forma muito mais comum, normal do que temos escrito. Crer de forma a agir em obediência a esta palavra. De uma fé muito mais profunda. Como Jesus disse para os pescadores, vá a águas profundas e lancem a rede. Uma fé na infalibilidade desta palavra. É através desta fé, esta fé verdadeira, esta fé bíblica, que nós seremos sustentados e não ficarmos paralisados pelas circunstâncias adversas, não só atuais, mas que elas vão acontecer ao longo da caminhada. Uma fé que obedece à palavra. Esse homem poderia ter dito, não vou levantar, não posso. Mas ele obedeceu, e alguém que nunca tinha andado, ganha força, se levanta. Então, levanta-te. Como nos levantar em situações tão difíceis? Como manter a fé ativa? Como resplandecer? Somente por esta fé viva na palavra de Deus. Não adianta ficar a procurar show, não adianta correr atrás de movimentos gospel, igreja animada, tem que ser animado, mas não só animação também não funciona. Tem que se procurar uma igreja bíblica, uma fé bíblica, que prega a palavra. Do contrário, muitos que mesmo numa igreja continuam prostrados. Porque o grande fenômeno que nós vemos hoje, mesmo de muitas pessoas, vou falar a maioria, porque eu vou estar talvez a pecar por um hipérbole qualquer, mas o que você vê é que muitas vezes, muitas pessoas que até frequentam igreja não abrem mão de frequentar, mas estão abatidas.
prostradas. É preciso a gente crer de tal maneira e a se lançar em obediência a esta palavra. Portanto, primeira condição para que não sejamos achatados pelas circunstâncias é se levantar para crer nesse Deus do impossível, uma fé bíblica, uma obediência prática. O homem se colocou de pé, porque ele ouviu com o seu homem interior e se colocou de pé. Mas tem mais, Isaías fala mais, volte a Isaías, porque ele diz, levanta-te, mas ele diz também, resplandece, aqui está refugia, eu vou usar resplandece, é a mesma coisa, porque fica mais gostoso, resplandecer, não é? Resplandecer, ele fala também para resplandecer, ou seja, resplandecer é emitir luz, mais do que isso, brilhar com grande fulgor, grande brilho, né? Grande fulgor. Mas pode ser também refletir, ou seja, o brilho de. Jesus também chama-nos para refletir algo. Nós não temos a luz própria, mas Jesus diz que nós somos luz no Senhor. Então ele chama para refletir. Refletir o quê? Esperança. Reflete, resplandece o quê? Esperança. Imagine os exilados, como um dos salmos, me parece que é o 137, 136, não sei bem, por favor, está por aí, ou entre esses salmos, ou um dos salmos, eles estão na beira do rio, com suas harpas lá, e vêm os babilônios e outras nações que lá também estavam cativas. Cante um dos cantos de Sião, cante para nós uma das músicas lá do Deus de vocês, cante eles lá com os seus instrumentos lá encostados. Como vamos cantar? Como iremos louvar se estamos neste lugar, se a cidade está destruída? Era a realidade deles. Era, mas eles esqueciam que havia uma promessa, que Deus disse que a cidade seria restaurada, que o remanescente seria levado para aquele lugar. Então, quando fala resplandecer, está falando de esperança. Porque o que o mundo precisa é de esperança. Não são a esperança no contexto político. Não é a esperança em relação ao mundo, ainda que tenha lá seu lugar. Mas é a esperança, a alegria. Pessoas querem conviver com pessoas que contagiam por uma esperança viva, por uma esperança de algo. Eu hoje estou vivendo assim, mas a palavra diz que o justo caminha sempre em vitória, ele caminha sempre firme, ele caminha sempre para o alvo, para o alto. Mas há justos que parece que estão caminhando para baixo. Ao contrário, eu gosto de assistir aquele campeonato de sinuca. Os camaradas são muito bons. Eles são bons demais. Eu sou ruim, não jogo nada, nunca joguei e não jogo, mas gosto. E eles são inteligentes. Se você perceber, a inteligência. De vez em quando eu fico olhando, às vezes tem uma bola aqui, ele tem que matar essa aqui, mas ele precisa voltar nessa bola. E de repente eles dão um jeito, eles acertam essa, eles jogam lá na caçapa, e a bola, que é a bola que eles matam, a branca, ela vem para cá. Meu Deus, meu escravo faz isso. Às vezes usam 3, 4 tabelas para chegar ao que quer, são inteligentes. Mas tem uma tacada que eu acho bacana. Eles batem na bola, a bola vai, mas a bola a branca, eles batem de tal maneira que ela retorna. Está entendendo? A bola que eles bateram foi, mas eles precisavam pegar essa bola cá embaixo, eles bateram lá, a bola que vem. São inteligentes. Essa ilustração eu quero apenas usar, não para falar de sinuca, mas usei para dizer que tem crente, que enquanto uns estão indo, outros estão retornando. Deus nos chama para resplandecer.
Não é resplandecer, sair sorrindo, sair cantando sua vitória, é resplandecer a nossa esperança, a nossa fé. Se nós, a igreja, perder a esperança, o que será de um mundo em trevas? O que será da nossa família? Resplandecer. Então estavam lá às margens do rio da Babilônia, tristes, abatidos. Vêm umas pessoas incrédulas, em trevas, umas pessoas que não temiam a Deus, que adoravam outros deuses, diz: cante o cântico de Sião. Eu vou cantar nada, a minha vida só é um problema, só problemas, minha vida só atravessa por problemas, meu casamento está assim, meu trabalho está assim, eu vou cantar nada, Meu Deus, se ele vai na igreja, está assim, imagine eu que não vou na igreja. Resplandece, acredita, levanta, mostra sua confiança e fé nesse Deus. É Deus falando para eles: resplandeça. Não é porque você está a viver um momento difícil, é porque a promessa que há para você. Nós somos o povo que nunca deveriam baixar a cabeça. Não é altivez, é por causa do que Deus fez e faz por nós, porque as suas promessas são ricas para aqueles que confiam nele. Então eles estavam no exílio porque mereciam estar no exílio. Tem gente também que está sofrendo que merece sofrer, porque as obras são más, mas Deus, na sua misericórdia, às vezes leva para o exílio, mas diz: mas se você for curado da idolatria, se você abandonar isso, eu trago você de volta ao seu estágio, e sempre é um estágio melhor, nunca igual. Vamos cantar o quê? Que vamos cantar nada? Está aqui a exílio. O ímpio pedindo: canta um louvor. Fala, canta do seu Deus. Eles não querem cantar. Eles deveriam louvar, cantar, adorar e falar: e tem uma coisa, hein? Aprendemos as duras penas. Estamos aqui por nossos castigos, por nossos pecados, ainda dá testemunho de ser humilde. É culpa minha, andamos errado mesmo, a nação pecou com o nosso Deus mesmo, mas nosso Deus é tão misericordioso que ele diz que daqui a 50 anos, 70 anos, sei lá, ele vai nos tirar de cá. Imagina o coração daquela pessoa, do que ouviu você em cativeiro ainda falar da sua fé. Resplandecer. A igreja precisa resplandecer. Aqui fala refugia, ou refugia, né? Refugir. É a mesma coisa. Aqui me parece que resplandecer, nesse contexto, ele dá uma ênfase maior nesse contexto. É brilhar. Mas aqui nesse nosso caso, como eu já disse, refugir ou refletir, o brilho no nosso caso, é a esperança, é a confiança, é a fé que Deus chama a sua igreja. Paulo fala sobre resplandecer como luzeiro. Vamos ler, não precisa não. Resplandecer como luzeiro. A glória do Senhor vem sobre ti. Resplandecer como luzeiro, ele diz, no mundo em trevas. Ele fala em Filipenses 2, 15, 16. Não é preciso ler. Glória a Deus. Por que resplandecer? Por que manter a esperança? Olha que coisa linda. Continuando o versículo. Porque chegou a sua luz. Em outra tradução, porque já vem a tua luz. Olha que coisa maravilhosa. Chegou ou já vem a tua luz. Talvez algumas situações estejam mais próximas, em que nós estamos a orar, a buscar, esteja mais próximo do que possamos imaginar. O exílio deles durou 50 anos. O exílio, 70, foi o tempo que Deus usou para julgar a Babilônia. Mas os judeus mesmo ficaram 50 anos no exílio. E aqui eu faço uma pergunta, né? Então, eles foram libertados mais breve do que imaginavam. Porque o livro de Esdras registra que cerca de 50 mil exilados retornaram para Jerusalém. A pergunta que eu faço é: por que esses judeus aceitaram o desafio de voltar se Jerusalém estava destruída, as cidades e vilas devastadas,
o solo invadido por ervas daninhas, não tinham um templo ou independência, porque eles continuaram ainda por muito tempo sendo vassalos, ou sendo Jerusalém, Judá, uma província persa, uma província da Babilônia. Porque eles foram libertos quando Ciro tomou Babilônia, né? Quando lá Belsazar estava dando uma festa lá, blasfemando enfim, usando instrumentos sagrados. Naquela noite apareceu uma mão, e a mão falava de juízo. Naquela noite a Babilônia caiu. Então a pergunta, não perca a pergunta, por que esses judeus aceitaram o desafio de voltar? Né, esses 50 mil, certamente muitos poderiam ter votado, não quiseram. Em 50 mil havia muitos velhos, muitos idosos. Tanto é que quando o fundamento do templo é lançado, esses idosos choram, lembram, então já estavam mais para lá do que para cá. Os novos não entendiam nada, que tinham nascido na Babilônia não entendiam nada, não tiveram essa experiência do fulgor do templo construído por Salomão. Mas fixa a pergunta, por que eles aceitaram esse desafio? Eles iam encontrar uma pedreira, tudo arrasado, devastado, tudo. Reiniciar o solo, plantar, limpar. Por que então eles resolveram aceitar o desafio? Voltar em 50 mil. E teve que buscar sacerdotes que não queriam voltar, levitas não queriam voltar. Teve que Esdras lá depois, lá o líder, mandar procurar pessoas, porque nem eles queriam voltar mais. Qual a razão? A resposta é uma só. Porque eles viram as coisas acontecerem exatamente como predito pelo Senhor através dos seus profetas. Assim como os profetas profetizaram, aconteceu. Portanto, eles voltaram pela esperança de um novo dia, de um recomeço de bênção, de restauração, depois que renunciassem à idolatria e se tornassem servos fiéis do Senhor. Eles viram todo o cumprimento. Primeiro cumprimento, o libertador Ciro foi profetizado 200 anos antes, mais ou menos. Deus o chama de servo e chama até de pastor. Dizem que Ciro se converteu, não sei. Sei que as marcas de Deus na vida dele, da forma como Deus usou, foram grandes. Se cumpriram. Deus falava que todas as cidades, que Jerusalém cairia, que o templo seria destruído, que eles iam levar para o exílio, que sobrevivessem, que se rendessem, se cumpriu. Deus falou que julgaria a Babilônia, se cumpriu. Tudo, quando eles viram que a palavra de Deus cumpriu literalmente, mesmo que eles já tivessem resistido por muito tempo, eles então voltaram pelas Escrituras. Foi por causa das Escrituras, foi por causa do cumprimento da palavra de Deus em tudo que eles creram e retornaram, porque também acreditavam que exatamente como Deus disse que os reconstruiria como nação, iria acontecer porque eles viram o cumprimento total. Então foi pela palavra, pela esperança, pelo cumprimento. Voltaram porque aceitaram, pois viram tudo se cumprir. Irmãos, porque já vem a tua luz. A palavra de Deus vai se cumprir. Já vem a tua luz. A luz aqui fala de um recomeço. A luz fala de bênção, de restauração. Nenhuma pessoa que confia em Deus vai permanecer em trevas, na ignorância. É por isso que ele diz aqui, resplandece, ou seja, mantém a esperança, porque chegou a sua luz. Deus iria cumprir mais um dos seus propósitos, como se cumpriu todos, trazer os remanescentes. São considerados 50 mil os remanescentes, mas uma multidão ficou na Babilônia. Eles viram o cumprimento. Irmãos, não adianta.
Tudo que está a acontecer é cumprimento da palavra de Deus. Ainda que não tenhamos condições de pontuar qualquer uma das trombetas, eu brinquei esta manhã, brinquei não, é uma verdade, eu falei em tom de brinquei, é uma verdade. Se essa é a primeira, ainda tem mais 6. Porque a 7ª é o retorno de Jesus. Quanto tempo leva uma trombeta? O certo é que a palavra de Deus se cumpre. A igreja andou a buscar bênção, 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 bênção. E aonde ela foi parar? Vou usar no buraco, mas com muito temor. No sentido da falência, da inutilidade de buscar as coisas materiais. E hoje Deus está dizendo, busquem a mim. Porque quem não buscar a Deus vai ficar na Babilônia. Quem não buscar a Deus vai ficar no seu exílio espiritual. Deus vai acabar com essas igrejas show, pelo menos em um ponto elas vão sofrer grandes consequências em termos do esvaziamento. Deus sabe como fazer, porque vê que não resolve. Deus nos chama a viver pela fé nas suas bênçãos, na dependência dEle. Ele é Deus, Ele sabe como tirar aquilo que nós estamos plantados, achando que estamos seguros e sólidos. Talvez na nossa conta bancária, não a minha, eu nunca tive conta bancária sólida. Na verdade, muitas vezes ela era um problema de preocupação muito grande. A carta do banco não perdoa, ou não perdoava. Nunca fiquei devendo nada, mas já vi no sufoco. Você percebeu que Deus tirou o sapato de todas essas igrejas? Tirou, não é o sapato, solo, obrigado. Nossa, tão fácil, né? A gente acaba esquecendo às vezes uma palavra. Você percebeu isso? Onde está a base para a igreja que só prega dinheiro pregar? Me respondam. Deus está dizendo, busquem a mim, dependam de mim. Talvez seja o que Deus falou para Paulo. Paulo, tu quer cura? Eu não quero te curar. Eu não vou te curar. Eu vou fazer o que você, Paulo. A minha graça, tá bom? Você aceita? Paulo, opa! A minha graça te basta. E Deus diz a razão, porque o poder aperfeiçoa na fraqueza. E Deus está acabando com a soberba dos soberbos, que começaram a usá-lo como patamar para os seus sonhos e seus motivos egoístas. E Deus desmontou tudo. Temos que depender dele para o pão nosso de cada dia. Eles olharam, a palavra se cumpriu. Cadê os falsos profetas? 2 anos e todos serão libertados do exílio. 2 anos e Deus... Teve um profeta falso lá, parece que ele foi torrado lá num tacho lá da Babilônia, que ainda pegou uns chifres e pegou de ferro e diz assim, Deus fará com o inimigo. Cadê os profetas falsos? Cadê a questão de riqueza e dinheiro, prosperidade, no contexto do que falam? Não, irmão. Deus fez todo mundo baixar, e quem é servo vai ouvir, vai olhar para a palavra, e então vai crer, a minha luz está chegando. A minha luz está chegando. Sairei de trevas. Ou seja, a cegueira espiritual será removida. A nossa visão vai ultrapassar os limites daquilo que nós vemos no natural. Os verdadeiros que estão entendendo isso vão começar a ver além. Vão ter visão espiritual. Vão descansar em Deus. Deus não vai desamparar os fiéis, ainda que dê uma dor de barriga na véspera do pagamento de algum compromisso. Mas você percebeu como Deus descalçou a igreja no mundo? Onde estão as prosperidades? Prosperidade é ter Deus em nossa vida, é nos rendermos completamente a Ele. Ele é Deus.
Ele mostrou como nós somos falhos, como a gente é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Isso torna uma realidade atual tremenda. Aí Paulo disse: agora eu tenho prazer na fraqueza. Eu acho que Paulo estava querendo, estava meio subindo assim um certo degrau de patamar, para Deus levá-lo a esta... Não, sabe, dá a impressão que... Porque o homem é falho, e Paulo também era. Deus usava demais. Deus usava Paulo de uma forma que... se eu tenho metade de Paulo... Não, metade era muito. Se eu tenho um terço de Paulo... Aí Deus diz: Paulo, desce. Paulo, o poder da pessoa na fraqueza. Esse espinho é bênção na sua vida. Essa situação é bênção na vida de quem é servo, porque ele vai entender a dependência sobre Deus. Já vem a tua luz. Já vem a luz. Isso fala de abrir o entendimento espiritual. Isso fala de nós começarmos a ver além do natural. Isso fala de começarmos a olhar para a palavra, começar a ver o que está por trás desta poderosa palavra de Deus. Porque quanto de nós somos cegos? Vemos, ouvimos, vamos a ver e a ouvir e nada muda. Mas Deus vai começar a abrir nossa visão para ver como Ele fez com o Eliseu, ou melhor, o servo de Eliseu. O servo ficou apavorado. Os soldados assírios, o exército assírio tinha cercado a cidade onde eles moravam. O servo: meu Senhor, e agora? Olha. Aí Eliseu, tranquilo, fez uma oração: Senhor, abre os olhos dele, para ele ver, Senhor, que maior que está conosco, que não usa as palavras, mas é esse o contexto. Estamos guardados, e Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, não sei se era o Geazi nessa época, sei que era o servo dele. E ele viu um exército de cavaleiros com fogo, soldados de fogo, anjos cercando a eles, protegendo a eles. É este resplandecer, porque vem a tua luz, é a luz espiritual, é você ouvir, é você ver além do normal, começar a ver algo que o mundo não está vendo e que muitos crentes não veem. É uma visão espiritual. Vem a tua luz, resplandece. Eles olharam e viram, tudo se cumpriu. Então vamos encarar essa marcha aí de alguns meses para Jerusalém. Vamos pegar com carroças, com crianças, com idosos, vamos. Por quê? Porque tudo se cumpriu. Então vai se cumprir mais uma vez o que ele disse sobre restauração, sobre a cidade ser reerguida e a nação começar a ter vida nacional novamente. É essa luz. Levanta-te. E por último, ele fala no final do versículo 1: e a glória do Senhor raia sobre você. Glória de Deus. Eu penso aqui que a glória de Deus, eu tentei entender isso. Glória, Senhor, o que é isso? Aí pensei nos tabernáculos de Moisés, lá o que ele fez lá do deserto, a tenda, que a glória encheu aquele lugar. Eu pensei, talvez ali a consagração de Salomão, a glória encheu o templo. Eu pensei em algumas glórias. Mas a única glória que eu percebi depois foi a glória do novo templo. A glória de Jesus em nossas vidas. Onde pessoas vão olhar e dizer: eu vejo algo diferente em você. Eu vejo a glória de Deus na sua vida. E as pessoas veem Jesus de uma forma maior, de uma forma inconfundível, na vida daqueles que realmente temem a Deus. A glória do Senhor raia, ou está raiando, sobre ti. Também fala do cumprimento dos propósitos de Deus para aqueles que ousam se levantar e se posicionar diante do Senhor. Ou seja, qual foi algo visível, irmãos.
Porque a glória lá, que encheu o tabernáculo, todos viram. Pelo menos quem pôde estar lá. Moisés viu. A glória que encheu o tabernáculo agora, o templo que Salomão construiu, foi visível. Nem os sacerdotes não conseguiram ficar lá. A glória de Jesus é uma glória visível. Não é visível no sentido aos olhos naturais. É de você ver que ali é Deus. A glória do Senhor raia sobre você. A presença inconfundível de Deus na vida da igreja, na vida daqueles que se levantam, que resplandecem. Que Deus seja louvado, irmãos. Olha o versículo 2. O versículo 2 dá uma base para a gente. Olhe, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos. E envolve, irmãos. Densas trevas envolvem os povos. Densas trevas, profundas trevas, maldades, criminalidade, prostituição, densas trevas. Aqui é espiritual, tá, irmãos? Não é noite e dia, não. Mas diz uma coisa, mas sobre você raia o Senhor. Sobre você se vê a sua glória. Resultado 3, versículo 3. As nações virão a sua luz. E os reis ao fulgor do seu alvorecer. A glória de Deus. Algo visível. Ela será perceptível à igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez aí seja aquele cumprimento de Amós 8:11, onde fala de fome da palavra de Deus, de pessoas quererem porque vê algo diferente. Seja como for, será visível essa divisão. Obviamente, em algum momento não é muito confortável, porque a luz, oprime e faz a treva revidar. Mas se estiver cheio da glória, se quer dar é a glória. Se estiver cheio da glória, se estiver cheio da presença de Deus, o que isso vai, o que vai nos levar a, não haverá medo, não haverá temor. A glória do Senhor raia sobre o seu povo. É visível, é a presença de Deus na tua vida. No nome de Jesus. Se coloque de pé. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Abrir nossa visão. Levantar, levanta-te. Primeira coisa é levantar. Em relação à palavra de Deus. Em relação às atitudes para com Deus. A nossa vida para com Deus. Resplandecer fala de esperança. Cante as esperanças. Cantar a esperança no Deus vivo. Sobre ti já vem a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus maravilhoso. Bendito seja o teu nome neste lugar, ó Deus. Bendito seja o teu nome em nossas vidas. Bendito seja o teu nome na tua igreja. Bendito seja o teu nome neste lugar, ó Deus. Oh Jesus, que através, Senhor, da tua palavra, que os nossos ouvidos possam ser moldados para ouvir o Espírito Santo, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Senhor, no nome de Jesus,
Senhor, através de uma fé viva na Tua palavra, levanta pessoas, ó Deus, dá a elas a condições de crer, como aquele homem que ouvia Paulo falar. Era um homem, Senhor, que desde a sua infância, ele não sabia o que era andar, ó Deus, mas ele estava lá e Paulo pregando, ele começou a ouvir, até que ele se encheu de fé, de que Jesus poderia colocá-lo de pé, poderia curá-lo como tinha curado muitas pessoas. Senhor, e ali então ele obedeceu a ordem de Paulo: levanta-te, endireita-te, fica-te de pé, e diz que em um salto ele colocou-se de pé, ó Deus. Porque a fé em Jesus, ou esse nome poderoso, fortaleceu aquele homem, de maneira que algo que é impossível a alguém que muito tempo não anda, andar rapidamente logo no primeiro estágio, ó Deus, aconteceu. Senhor, ajuda a tua igreja a levantar, ó Deus. Ajuda a colocar de pé para com a Tua palavra, para com a revelação da Tua palavra, porque o Senhor manda uma mensagem de esperança para o Teu povo que estava exilado, mas esta mensagem toca a nós hoje, pois ela é atual mediante as circunstâncias a quais a maioria, se não todos, estamos a viver de um jeito ou de outro, ó Deus. Mas levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo para se firmar em fé, para ser testemunha de um Deus vivo, para que a esperança, Senhor, que tem em nosso coração, ela possa ser um instrumento para levar outros também a ter esperança nesse Deus Todo-Poderoso, a abandonar sua idolatria, a abandonar os seus recursos naturais e humanos, para levantar-se e crer nesse Deus Todo-Poderoso. Senhor, vivemos um momento em que o Senhor está nos levando, nos mostrou que as nossas obras são inúteis, que os nossos arranjos são inúteis, e nos leva para crer totalmente em Ti e a depender totalmente dos Seus recursos que são infindáveis, Seus recursos que são eternos, ó Deus. Senhor, ajude-nos então, Pai, a confiar em Ti, a entrar na Tua presença e a depender de Ti, e assim o medo será lançado fora, porque o Senhor mostrou, repito, a inutilidade, as obras mortas da nossa pseudo-capacidade, ó Deus. O Senhor mostrou que sem o Senhor a igreja não é nada, nós não somos nada, dependemos de Ti hoje, todos dependem, muitas vezes para comer, ter um alimento no dia de amanhã, Senhor. Tu mostraste, ó Deus, como, Senhor, nós somos incapazes de trazer o bem, de trazer mudanças, mas Tu podes, ó Deus. Então ajuda a nos levantar, a confiar em Ti, a depender de Ti e prosseguir firme nesta dependência. E então, Senhor, a Tua palavra diz que nenhum bem nos faltará. Traga ânimo à sua igreja, traga, Senhor, paz à Tua igreja e abençoa esta igreja, abençoa a membresia, levanta pessoas que estão caídas, levanta pessoas que estão desanimadas, levanta pessoas que já desistiram, mas que são servos Teus. Em nome de Jesus, ressuscita, Senhor, aquele que morreu, porque, Senhor, Tu pode ressuscitar o morto, Tu és todo-poderoso, Tu és poderoso para trazer existência às coisas que não existem. Então, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, ressuscita, levanta a Tua igreja, abre o nosso entendimento espiritual, pois como já vem a luz, fala de enxergar além do natural, fala daquela visão como restauraste, deste ao servo de Eliseu, Senhor, em nome de Jesus, e essa glória fala de algo visível, meu Pai, pois a glória quando encheu o templo foi invisível, a glória que encheu o tabernáculo que Moisés construiu foi visível, Senhor. E a Tua palavra também diz, João, que nós vimos a Tua glória, glória como unigênito do Pai, porque o Verbo se fez vivo e habitou entre nós. Então não é ver a nossa glória, mas é ver a presença de Jesus na Tua igreja. A glória é de Jesus. Então, Senhor, que Tu mova as águas, que o inimigo caia por terra, que em nome de Jesus o Senhor derruba os tronos, Senhor, que vem para enganar as pessoas, os falsos deuses. E que Jesus seja exaltado neste lugar, seja exaltado nesta igreja,
e exaltado em nossas vidas, pois o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória. Ao ver Jesus, é ver a sua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus, em nome do Senhor, por esta manhã maravilhosa, por esses cultos, pela tua igreja. Leva-nos também em tua paz, dá-nos um bom retorno. E Senhor, abençoa esta semana, guarda nossa família, sempre ora por nossa família, livra, Pai, do mal, aqueles que estão do outro lado, pois a maioria da família está do outro lado. Senhor, guarda eles, Senhor, livra dessa pandemia, livra desse vírus do inferno, ainda, Senhor, que seja um instrumento, Senhor, o qual o Senhor tem sob controle, mas não podemos negar que é uma obra do mal, em o nome do Senhor Jesus, e glorifica o teu santo nome. Dá-nos uma semana abençoada, é o que eu te peço, ó Deus, eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Bom dia a todos, no nome de Jesus.